Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos ver o capítulo 17 do livro de vocês, tá? Que fala sobre coesão sequencial, tá? Chamamos de coesão sequencial o mecanismo de coesão que estabelece relações entre os segmentos do texto. Há duas maneiras de estabelecer essa sequenciação: por conexão. Nessa modalidade, as relações são estabelecidas por articuladores como os advérbios, as preposições, as conjunções, que estabelecem entre as orações, períodos ou parágrafos do texto diferentes relações de sentido, ou por justaposição. Aqui, o texto pode ser estruturado com ou sem o uso de articuladores. Ao empregarmos esse mecanismo, estabelecemos a sequência textual indicando a ordenação dos eventos descritos no tempo e no espaço e a mudança de tópicos. No caso de não haver articulador presente, a sequenciação é determinada por sinais de pontuação, como vírgula, ponto final, dois pontos e o ponto e vírgula, tá? No período que se abre esta seção, a conjunção pois apresenta uma explicação para o medo que a população do Vale de Swat sente dos talibãs, sua forma violenta e editorial de governar. Por quê? Lá em cima, lá no iniciozinho do livro de vocês, dessa página, né? Diz assim: as pessoas têm medo, pois os talibãs impõem a toda a população seus editos, ou seja, suas ordens, tá? Então, isso que eu terminei de ler aqui é referente a essa frasezinha aqui em cima. Nesse capítulo, nós vamos estudar a coesão sequencial por conexão, ok? Articuladores para introduzir uma explicação. Apresentar explicações para os fatos ou argumentos propostos é muito comum e é uma excelente forma de fazer com que os nossos interlocutores compartilhem do nosso ponto de vista. Por exemplo, para Malala, essa é uma notícia duplamente terrível, já que o seu pai é dono de uma escola para meninas. Então aí, ó, a explicação da notícia ser duplamente terrível é o seu pai, né? O pai de Malala, no caso, ser dono de uma escola para meninas, tá? Então aí foi utilizado o já que. Desculpa, gente. Amora, vem cá. Vem cá. Quietinha. Vem cá. Os articuladores mais comuns para introduzir explicações são os seguintes: porque, pois, já que, visto que, uma vez que e porquanto. Mas vamos pensar uma coisa aqui. O pois, tá? Tem uma regrinha. Porque ele pode ser usado como conclusão ou como explicação. Ele vai ser utilizado como explicação quando vier antes do verbo, tá? E como conclusão, ele vai vir após o verbo, certo? Agora, articuladores para relacionar causa e consequência. Apontar causas e consequências dos fatos é importante para dar credibilidade a nossos textos, já que, por meio da associação desses dois elementos, é possível estabelecermos um raciocínio lógico, analisando as origens e desdobramentos das questões expostas. Veja, a van freou tão bruscamente que as meninas quase caíram dos bancos. Então, olha aí, ó. Por que as meninas quase caíram dos bancos? Pelo fato de a van ter freado tão bruscamente. Então, a van freou tão bruscamente é a causa da minha consequência. E a consequência é as meninas quase terem caído dos bancos. Tá?
Os articuladores mais comuns para relacionar causa são por conta de, dado que, já que, uma vez que, visto que e na medida em que. Agora, os mais comuns para indicar consequência são de modo que, diante disso, então, de tal maneira que, em vista disso e em decorrência. Articuladores para citar exemplos. Fornecer exemplos para o que se afirma é uma forma eficiente de possibilitar uma melhor compreensão de nosso interlocutor, tornando nosso texto mais claro e coerente. Por exemplo, o grande rio Swat banha a cidade e faz florescer árvores frutíferas, como macieiras e damasqueiros, tá? Então aí, ó, árvores frutíferas, como, eu usei a palavra como, tá? Que em sequência eu vou exemplificar, ok? Macieiras e damasqueiros. Os articuladores mais empregados para exemplificar são como, por exemplo, isto é, igualmente, da mesma forma, tal qual, assim como, do mesmo modo, bem como e como se. Esses articuladores são, professor, o que são articuladores? São essas palavrinhas que nós usamos para indicar certas circunstâncias, tá? Utilizamos aí os de explicação, causa e consequência para citar exemplos. E agora, para demarcar oposição. Muitas vezes precisamos colocar lado a lado enunciados que reúnem argumentos contrários. Exemplo: Malala gostava muito de seu uniforme, mas lembrou-se de que a professora havia pedido às alunas que evitassem usá-lo. Tá? Então, o mais aí é o meu articulador que indica oposição, certo? Os principais conectivos que indicam oposição são mas, porém, contudo, todavia, mesmo que, ainda que, no entanto, entretanto, e assim por diante, certo? Então é isso, um beijo e tchau!